queridos alunos e responsáveis, na aula passada falamos sobre a apresentação do primeiro trimestre e o coronavírus. Hoje preparamos uma aula bem legal para você. Vem comigo. Estude! E aí, beleza? Preparado para iniciar o estudo da biologia? Bacana, hein? Te convido a começar a partir de agora a conhecer e saber tudo sobre biologia. Tá preparado? Então vamos lá. Primeiro eu tenho a definição básica. A biologia é o ramo da ciência que estuda a vida, né? Então essa é a missão dos biólogos, essa é a missão da biologia. Mas espera aí, Deus, para começar eu quero te fazer uma pergunta. Como é que eu faço para distinguir o que é vivo do que não é vivo? É claro que a gente tem essa noção plena. Eu acredito que todos nós consigamos olhar para um determinado objeto e falar aquilo não é vivo. Mas como eu consigo fazer isso na narrativa de uma questão? Como eu consigo colocar isso na minha prova, no meu vestibular, na minha prova discursiva? Como eu consigo fazer isso? Então observa só. Aqui eu coloquei diversas características que são exclusivas dos seres vivos, tá? Então, fazendo um apanhado de todas elas, você vai perceber que eu vou estar falando exclusivamente da vida. Então observa só. Todo ser vivo é dotado de célula. Primeiro ponto. Desde células mais simples, que são as procarióticas, até células mais complexas, que são células eucarióticas. Todo ser vivo é dotado de célula. Também não importa se é uma, se ele é unicelular, ou se ele tem várias, se ele é pluricelular. O que importa é a célula é uma unidade da vida. Tudo bem? Muito bem. Todo ser vivo é dotado de uma composição química. Essa composição química, ela contém substâncias inorgânicas, no caso água e sais minerais, e substâncias orgânicas, substâncias elaboradas pelos seres vivos e que tem na sua estrutura elemento químico carbono, sempre, né? Então é lá que eu tenho água, sais, eu tenho carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, né? Todos formando essa composição química complexa e única, né? Para cada ser vivo. Metabolismo próprio. O que significa isso? Todo ser vivo é dotado de reações químicas próprias, reações que são executadas pelas suas células, executadas pelas suas enzimas, pelas suas proteínas especiais com ação catalítica. E esse metabolismo, ele é controlado por um código genético. Código genético esse que nos seres vivos é sempre, né, nós vamos encontrar o DNA, que é a molécula que contém informação primordial e que pode, né, originar a partir de uma transcrição o RNA, que vai ter uma ação direta na produção das proteínas, da produção das enzimas que regulam esse metabolismo. Tudo bem? Todo ser vivo é dotado de crescimento. Crescimento esse que vai ser feito como? Por um processo de agregação de novas moléculas. Crescimento esse que pode acontecer de duas formas. O ser, ele pode crescer quando a sua célula aumenta de tamanho. E o ser pluricelular, ele cresce também quando ele aumenta o número de células, tá? Então há esses dois tipos de crescimento, tranquilo? Esse crescimento depende da nutrição. Por quê? Porque a nutrição é quem garante as novas moléculas que vão ser agregadas para permitir esse crescimento. Quanto à nutrição, os seres eles podem ser ditos autótrofos, quando produzem o próprio alimento, que é o que acontece com as plantas, com as algas, com as cianobactérias, ou esses seres podem ser heterótrofos ou heterotróficos, que são aqueles que não são dotados da capacidade de produzir o alimento, né, produzir as próprias moléculas orgânicas e necessitam alimentar-se de outros seres, que é o que acontece com animais, fungos, protozoários, bactérias de um modo em geral, bactérias heterotróficas. Muito bem. Temos a irritabilidade. A irritabilidade é a reação a determinados estímulos. Então é o famoso efeito da ação e reação. Todo ser é dotado disso, né? Lembrando que quando esse ser tem sistema nervoso, né, quando ele é um animal dotado de sistema nervoso, a gente chama isso de excitabilidade. Tudo bem? Muito bem. Temos o movimento. Davis, todo ser é dotado de movimento? É. Só quero te lembrar uma coisa, não confunda movimento com deslocamento, tá? O deslocamento é um movimento onde você sai do plano A para o plano B. Claro, nem todos os seres vivos têm essa capacidade. As plantinhas, por exemplo, presas no solo, elas não têm deslocamento, mas elas têm movimento, tá? Então, o movimento é uma capacidade de você ter
uma reação, tá? Onde você tem uma leve torção no seu corpo, um leve movimento. O nome não tem jeito, é esse mesmo. Temos aqui a mutação. A mutação, ela nada mais é do que uma alteração no código genético, uma alteração lá no seu DNA, que acontece de maneira espontânea, tá? A mutação, ela não é coordenada. O ser vivo, ele não deseja sofrer uma mutação. Ele sofre a mutação de maneira espontânea. E essa mutação gera consequências, que podem ser negativas ou positivas. Quem vai determinar isso? A seleção feita pelo meio ambiente. Quando essa mutação gera efeitos positivos e isso é passado para as gerações, a gente considera que está acontecendo um fenômeno de evolução. Então, a evolução também é uma característica dos seres vivos. Tudo bem? Temos a adaptação. A adaptação que é uma consequência desse processo evolutivo. A adaptação que é a capacidade que o ser tem de acomodar-se àquele ambiente de acordo com as mudanças que ocorrem nesse ambiente. Então o ambiente muda, o indivíduo tendo as suas predisposições, tendo essas suas características próprias, ele vai se adaptar àquelas condições. Caso não consiga se adaptar, o ambiente faz uma seleção e infelizmente aqueles seres dotados de características não tão favoráveis acabam sendo excluídos do ambiente, tá? Hereditariedade. O que é hereditariedade? É a capacidade que os seres têm de transmitir as suas características genéticas presentes no DNA para gerações seguintes. E qual é o mecanismo que a gente tem dessa hereditariedade? A reprodução. Reprodução essa que pode ser sexuada, quando envolve gametas, quando envolve um processo de variabilidade genética, de mistura de informações genéticas, ou assexuada. Assexuada é quando a gente tem aquele processo onde um ser simplesmente destaca parte do seu corpo e origina novos seres. Tudo bem? Essa é só a introdução à biologia. Você viu a quantidade de coisa que a gente tem para estudar. Então eu te convido a continuar com a gente, tá? Manda ver nos estudos, confia em você, confia no estude e vamos seguir juntos nessa caminhada. Um forte abraço e até a próxima aula. Olá, galerinha, tudo bem? A biologia, que é a ciência que estuda a vida dos seres vivos, entende a vida como um conjunto de qualidades que permitem aos seres vivos manterem-se em atividade. Os seres vivos, diferentemente dos seres não vivos, apresentam características próprias, como, por exemplo, os seres vivos apresentam o metabolismo, que é o conjunto de transformações ou reações químicas. Uma outra característica muito importante dos seres vivos são os movimentos. Até as plantas podem se movimentar, evidentemente que menos que os animais. Outra característica muito importante dos seres vivos é a reatividade, que são as reações em função dos estímulos do ambiente. Os seres vivos também apresentam crescimento, que é a elaboração de substâncias complexas. Eles também se reproduzem. A reprodução nos seres vivos é a capacidade de gerar descendentes. Uma outra característica muito importante dos seres vivos é a organização, que é a estrutura organizada em células. Para que possamos compreender melhor o que é uma célula, a sua estrutura e funções, precisamos responder algumas perguntas, como, por exemplo, o que são as células? É a menor parte de qualquer organismo, ou seja, é a unidade básica da vida dos seres vivos. Essa ideia de unidade básica da vida dos seres vivos ficou conhecida como teoria celular, formulada pelos cientistas alemães Matthias Schleiden e Theodor Schwann. Uma outra pergunta muito importante
que precisamos responder é: qual é a divisão básica das células? Independente do tamanho, forma ou função, as células elas são divididas em 3 partes principais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Uma outra pergunta importante para respondermos é: onde podemos encontrar as células? As mesmas podem ser encontradas no corpo humano, animais e plantas. Esses seres vivos são multicelulares, ou seja, eles possuem mais de uma célula. Outra pergunta muito importante é: como podemos observar as células? As mesmas podem ser visualizadas por meio do microscópio óptico, que pode ampliar em até 2.000 vezes o tamanho da célula, ou por intermédio do microscópio eletrônico, que pode ampliar em até 1 milhão de vezes o tamanho da célula. Então é isso, galerinha. Bons estudos e até a próxima.